ela emocionou todo mundo durante a palestra, durante o debate que estava o Lázaro Ramos. Ela, da plateia, contou um pouco da sua história, dos preconceitos que passou, da sua trajetória, e emocionou todo mundo que estava lá. Depois o vídeo viralizou, virou verbo divar, ela mesmo falou, assumiu, todo mundo falou que ela divou, e ela é uma das nossas convidadas dessa masterclass. Pode ser invisível, né? Não é hoje que os pobres, os negros, os índios são invisíveis, desde sempre. A professora saiu e tinha aquela história de escolher uma queridinha, uma patricinha, para marcar quem conversava. Eu era a primeira da lista, conversando ou não. E daí, como ela saiu, e a gente respeitava muito o professor, ele me cutucou, aí eu virei, dei um soco, assim, me dei assim para trás, acertou onde acertou, não tinha intenção de acertar, no nariz que acertou. Me sangrou, aí a professora entrou na sala de aula, que foi isso, foi a diva que fez e tal, mas ela não perguntou por quê. Aí eu acho que está a falha do professor, sabe? Ela não perguntou por quê. Ela me pegou e me levou para a sala da direção. Aí a diretora perguntou, por que você fez isso? Eu contei, porque o Nelson Funari, porque lá a gente falava nome e sobrenome, né? Porque o Nelson Funari me cutuca a vida inteira, faz isso, e eu fiquei com raiva e dei um soco nele. Porque ele me chamava, ele fica o tempo todo me chamando de negrinha fedida, e contei o resto dos nomes. Aí ela virou e falou assim para mim, só por isso, a diretora, só por isso? Eu falei, só, criança, né? Falei, só por isso. Ela virou e disse assim para mim, mas você é uma negrinha fedida mesmo. E me deu 2 tapas no rosto, mas foi tapa de... Sabe, assim, quando faz perdi o juízo. Porque eu já estava louca lá de ter ido para a sala. Porque o terror, na minha época de criança, era falar, você vai para a sala da direção. A gente morria de medo. E ela me deu aqueles 2 tapas. Como eu já estava, né, possuída, eu avancei, e dei não sei quantos chutes, pontapé, soco, porque daí eu me perdi. Ela começou a gritar e chamou as zeladoras. Eram 4 zeladoras. Não vou citar o nome. E teve uma que entrou na sala, elas tentaram me segurar. Teve uma que entrou na sala e ela se encostou assim na parede, não fez nada. Essa eu posso dizer o nome. Maria Euricole. Ficou estatelada assim na parede, e as outras tentando me segurar e me bater. Por que essa não me bateu? Porque a minha mãe, além de ser lavadeira, a minha mãe era parteira. E ela dizia que esse trabalho era missão. E ela atendia, então, porque em cidade pequena, de interior, onde tem muitos ricos, então tinha a parteira dos ricos e a parteira dos pobres. Então minha mãe era daquelas. Chamou, ela ia atender, não cobrava nada. E minha mãe tinha feito 3 partos dessa outra, da Maria Euricole, que ficou estatelada lá na parede. E eu consegui me livrar das 3 zeladoras e corri e fui para casa. Fui correndo, morava acho que uns 3 quilômetros da escola. Cheguei lá, minha mãe, o que você está fazendo aqui? Não tinha que estar na aula. Aí eu contei, mas mãe não acredita, né? Que bom que ela não acreditou. Ela falou, me pegou pela mão, eu estava lavando roupa, toda molhada. Me pegou pela mão, falou, vou lá na escola e você vai falar isso que você falou para a mãe na frente da diretora. Chegamos lá, minha mãe puxando, brava, né? Fala para a mãe o que você falou lá em casa, na frente da diretora. Aí eu contei tudo. Minha mãe disse, a senhora acredita que
porque eu sou lavadeira de 8 casas. Eu lavo roupa para 8 casas, água tirada de poço. Vocês imaginem o que era a luta, né? A senhora acredita que eu ia lavar a roupa dos filhos dos outros e deixar meus filhos irem sujos para a escola? Pegou a minha mão e me levou num postinho de saúde. Como os médicos conheciam que o médico de saúde era chamado quando tinha algum problema de parto, minha mãe era conhecida, aí, dona Rita, o que a senhora quer? Eu quero que o senhor faça um exame da minha filha e quero um atestado. Mas atestado do quê? Sua filha é forte. Não, porque aconteceu isso. Ele não fez exame nenhum, ele já fez o atestado, doutor Oscar Dantas, fez o atestado e minha mãe voltou lá na escola, entregou o atestado. Minha filha é saudável, não tem nenhuma fedida, não é isso, não é aquilo. E eu exijo, ela falou, não quero, que minha mãe era fera, eu exijo que a senhora mude minha filha de sala de aula. Eu não quero mais minha filha com essa professora, eu quero que a minha filha vá para a sala da dona Raquel, que a minha mãe lavava a roupa dela também. Ela falou, não vou fazer isso. Ela falou, vai. Minha mãe falou, vai. Porque eu não admito que a senhora bata e que ninguém bata nos meus filhos, que quando precisa eu bato. Não preciso que os outros batam. E se a senhora não mudar minha filha de sala de aula, eu vou eu vou para Curitiba, aquela Secretaria de Educação, eu vou para Curitiba, se precisar, eu vou falar com o presidente do Brasil, que ela era decidida. Ela me mudou de sala. E eu tive essa feliz professora que, quando terminou o grupo escolar, né, que tinha aqueles negócios de concurso de nota, eu passei em 2º lugar no grupo escolar. É isso que eu tenho para falar. Muito diferente de antigamente. Hoje você vive, todo mundo fala na desvalorização do professor, na falta da autoridade, assim, você tem cada vez mais desrespeito. A gente viu outro dia aquele caso do professor em Rio das Ostras, do Thiago, né? Todo mundo viu. Enfim, está muito difícil, as crianças dispersas, enfim. Eu queria que eles falassem um pouco dessa experiência em sala de aula, desses desafios de dar aula hoje em dia, né? Ou na época, nas respectivas épocas. Enfim, falar um pouquinho disso. A professora Diva, de um outro período em que certamente a relação aluno-professor era outro, mas eles dois vivem outro momento. Eu vou falar um pouquinho disso. Boa tarde a todos. Eu comecei a dar aula em 1900, faz tempo, gente, que eu sou antiga. Em 1957, mesmo antes de eu terminar o 2º grau, que antigamente chamava magistério, não sei se hoje continua. Quando eu comecei a lecionar, em troca, aliás, todo o meu trabalho se resumiu nisso. Eu trabalhei em troca de me deixarem estudar, de me deixarem ir para aula. Então, eu dei aula numa escola muito forte, o Cornélio Procópio, uma escola particular e tal, mas era em troca, não ganhava um centavo. E fora isso, eu limpava a escola, deixava tudo arrumado, morava na casa da dona da escola, cozinhava, e à tarde eu tinha o horário livre, entre aspas, para poder estudar. Meu tempo deve ser muito diferente do tempo de vocês e deles, onde a gente tinha um respeito muito grande pelo professor, né? Nem passar na frente da sala dos professores a gente não passava. O professor era um deus, assim, pra gente. E havia, assim, muito respeito entre um e outro.
Resumindo, eu quero falar que você falou da agressão de hoje. Eu acho que eu fui a primeira pessoa que transgrediu essa lei. Isso em 1951, quando eu estava no último ano da escola primária, que hoje é fundamental, mudou tudo, né? Mas era o 4º ano primário, né? Era o último ano da escola primária, que eu agredi uma professora. E naquela época era para eu nunca mais ter voltado a estudar se eu não tivesse a mãe que eu tive na minha vida. Por isso eu acho muito importante a presença da família e a educação que a família dá, porque a educação vem de casa, começa em casa. A escola é apenas um complemento, que hoje é uma terceirização. Jogam um filho na escola para que o professor eduque. Vou resumir o caso, porque que isso aconteceu. Eu era sempre agredida pelas pessoas, porque eu era no grupo escolar de lá, da minha cidade, chamado Grupo Escolar Professor Lourenço Filho. Eu era a única pessoa negra da escola, a única, né? E numa cidade muito rica, que era um polo cafeeiro, que ficava na mão de meia dúzia de fazendeiros que dominava toda a cidade. E tinha um menino, que eu vou dizer o nome, não sei se ele está vivo ou não, se quiser me processar eu provo. E hoje já tenho quase 80, não vou presa. Né? Porque vocês sabem das histórias de médico que apronta com as pessoas e tal, porque tem 72 anos, hipertenso, então tá livre. Eu sou hipertensa, vou fazer 80, então já tenho o meu álibi, né? Esse menino chamava-se, eu chamo, não sei, Nelson Funari. E ele sentava atrás, eu numa carteira, ele outra. Ele me cutucava durante o período de aula, o tempo todo, com uma régua. E o nome mais carinhoso que ele me chamava era Negrinha Fedida. O mais carinhoso. Não tinha muito... Nossa, porque quando você é criança, você ama o professor. Ele é um Deus, né? Principalmente na primeira infância. E eu quis ser... Aí eu falava, vou ser professora. Eu vou ser professora. Como? Não sei, porque, por exemplo, terminei o 4º ano primário, levei 2 anos para entrar no ginásio. Aí aí fiz o ginásio, fiz o 2º grau, terminei, levei 3 anos para ir para Curitiba, para fazer faculdade e tudo. Mas por que o tal do acolhimento, de você ouvir o seu aluno, isso a gente evita, quando ela se sentir respeitada, ela vai ser gente de bem. Pode ter certeza que essa criança jamais a gente perderá, né? Então, quando eu me formei, que fiz concurso e tudo, antes, né, da faculdade, eu trabalhava no maior colégio do estado do Paraná, e que era referência no Brasil, no Colégio Estadual do Paraná. Eu fiz concurso e entrei e passei, tinha 2 vagas no Colégio Estadual, e eu passei, né? Porque eu sempre fui para vencer, né? Porque era o jeito de eu querer ser respeitada. Passei e não escolhi o Colégio Estadual. Quando foi a escolha que chamou, né, pela classificação, se você era chamada para escolher, aí subi, fiz a escolha, escolhi o colégio, na escola na época, que era a maior favela de Curitiba. O pessoal pensa que não tem favela em Curitiba, porque é cidade europeia, como o pessoal conhece. Tem favela? Sim. Tem discriminação? Sim. Tem racismo? Sim. Tem. Aí eu fui para a favela. Quando eu escolhi, foi aquele como?
E a presidente da mesa era aquela professora que eu contei para vocês, da Judite Real Prado, que era da SMI. Ela falou, minha filha, porque daí eu já dava aula na escola que ela era, minha filha, pensa bem, você tem certeza que essa escola que você quer? Eu deixo para você pensar e no final você vê, não, eu quero essa escola, mas por quê? Eu falei, porque eu quero ir na escola dos iguais, porque o colégio estadual tinha pista de atletismo, tudo olímpica, piscina olímpica, ginásio coberto naquela época, em 1966, ginásio coberto, escolinha de arte, tinha tudo, só estudava lá, filho de senador que vinha de outro, né? Filho de senador, deputado, os riquinhos e tal. E tinha umas 3 ou 4 turmas, para não dizer que pobre não entrava, tinha essas 3 ou 4 turmas no meio de várias turmas. Aí eu falei, não, eu quero ir para a favela mesmo. Você é louca? Eu falei, não, eu quero para os iguais, né? Não de mim. Cheguei lá, só eu não posso falar só de mim. E vários professores, graças a Deus, na época, né? E o que eu fazia? Eu fiz um trabalho, que fui professora de educação física, eu aproveitei a parte que me disciplinou na vida, por eu ser atleta também, eu trabalhei muito com esporte. Eu tenho aluno daquela época, da favela, hoje, até aposentados, já que eu comentei daquela menina, que tem um professor médico, tem geólogo, tem economista, todos que saíram da favela. Mas o que era o trabalho que a gente fazia de acolhimento? E quando vinha chorar, ai, professora, aquele negócio de vítima que você falou que, graças a Deus, vítima eu nunca fui, eu tinha era muita raiva. Diferente de ser vítima, né? Ai, professora, por que falaram isso, falaram aquilo? Principalmente os pobrezinhos, né? E os negrinhos. Ai, professora, porque eu sou negro. Ah, é? Eu também sou. Sou professora. Ai, professora, não sei o quê, porque eu sou pobre. Eu também fui. Ai, professora, eu falava, escuta aqui. Você quer ser respeitado? Seja melhor que ele. Estude, tira nota mais alta que ele, para ver se ele não vai te procurar. Pronto, foi assim, acolher, acreditar. Eu tinha, por isso que me chamavam de subversiva, porque eu falava, gente, tinha que fazer aquele planejamento. Aí eu fazia, era obrigada a fazer, fazia. Eu falava, mas eu não vou cumprir. Não vou cumprir. Porque eu fui atleta. Eu sei, e quem é professor de educação física que sabe, que é pura enganação você pôr um bimestre atletismo, outro bimestre basquetebol, outro bimestre, não sei o que, você não faz nada, porque não consegue fazer num bimestre. Eu fazia votação com os alunos, falava, olha, tem isso, a maioria vence. Que parte que vocês querem que a professora trabalhe? Tem basquete, voleibol, jogava, coitadinha, treinava um vôlei com bola de borracha, de ginástica, um peso desgraçado. Hoje não, hoje é tudo leve, bonitinho, né? Aí a gente quer voleibol. Eu fazia por turma. A gente quer voleibol, a gente quer basquete, a gente quer ginástica olímpica. Eu era meia louca, porque de ginástica olímpica eu não entendia nada, só a parte pedagógica, né? Pronto, era assim. E falava, olha, vocês têm direito a falta 25%. Então, usem bem esses 25%. Quando vocês acharem que está chato, que não querem mais, vocês têm os 25% e faltem. E combinava, não chegar atrasado, respeito aos colegas. Eu não quero gritar com o aluno, vocês sabem o regulamento, tá? Então, combinado.
Eu também não posso chegar atrasada. Se eu chegar, vocês vão chegar. Se eu chegar de uniforme sujo, vocês também podem. Era tudo assim. Não tive problema, sabe? Mas eu respeitava. E quando começava a chorar, seja melhor que ele. Pronto, essa é a solução. Estude, seja bom, faça isso. Você quer vencer na vida? Estude. É isso.